Em muitas de suas vidas ao longo do caminho do Bodhisattva, Buda Shakyamuni entregou seu corpo em benefício dos outros seres. Em uma determinada vida, ele era o filho do meio, de um rei que tinha 3 filhos. Certo dia em que havia se perdido na floresta com seus 2 irmãos, ele se deparou com uma tigresa e seus 5 filhotes, que estavam morrendo de fome. A tigresa não conseguia mais se mover. Ela não tinha leite para alimentar a ninhada. E o príncipe pensou: quantas vezes, em minhas vidas passadas, eu tentei salvar a mim mesmo? Eu pensei apenas na minha própria segurança e morri vez após vez, sem beneficiar ninguém. Meu corpo é impermanente. De qualquer modo, não vai durar muito. Se ele pode ter uso para essa tigresa e os seus filhotes, que assim seja. Mandou seus irmãos para longe, à procura de frutas, e deitou-se ao lado da tigresa. Ela, porém, estava fraca demais para devorá-lo. Como não tinha uma faca, o príncipe quebrou um talo de bambu, abriu o pulso com ele e deixou o sangue pingar dentro da boca da tigresa. Depois cortou pedaços de sua carne e deu de comer a ela. À medida que a tigresa lentamente ia recuperando as forças, ele cada vez mais perdia as dele. Porém, não abrigava nenhum ressentimento. Dedicou a vida não apenas àquela mãe e aos seus filhotes, mas a todos os demais seres e então morreu. Naquele momento, a mãe do menino teve um sonho no qual havia no céu 3 sóis, sendo que o do meio entrava em eclipse. Ela acordou, sabendo que algo havia acontecido com seu filho do meio, e testemunhou fenômenos extraordinários. A terra tremeu, uma chuva de flores caiu, música e hinos de louvor ecoaram. O cabelo e os ossos do príncipe foram colocados em uma stupa, um monumento à natureza da mente, em um local sagrado conhecido como Namo Buddha no Nepal. Muitas pessoas, ainda hoje, conseguem grandes benefícios, purificando vastas quantidades de karma ao circunambular essa stupa. Percebam que aqui é muito forte a intenção que Buda Shakyamuni trouxe nessa vida. Ele não cometeu suicídio na visão para a espiritualidade, porque toda a sua intenção estava voltada a salvar a vida daquela tigresa e dos seus filhotes. A última das 4 qualidades incomensuráveis é o regozijo, a atitude de nos comprazermos com a felicidade dos outros. Sentimos regozijo com as bênçãos mundanas que os outros desfrutam, saúde, riqueza, relacionamentos maravilhosos e com a boa fortuna espiritual. Não permitimos, então, que a inveja tome conta de nós e nem nos perguntamos por que é que eles conseguem isso ou aquilo e eu não. Em vez disso, nós formulamos a aspiração de que a felicidade deles seja duradoura e fazemos tudo o que está ao nosso alcance para que isso aconteça. Ao nos regozijarmos com a virtude dos outros, criamos tanta virtude quanto eles. Do mesmo modo, se nos alegramos com a desventura de alguém, criamos tanta desvirtude quanto a pessoa que provocou essa desventura. No tempo de Buda Shakyamuni, 2 meninos estavam mendigando comida diante do palácio de um rei. O rei havia convidado Buda e seu séquito para almoçar, e uma refeição maravilhosa havia sido preparada. Um dos meninos pôs-se a pedir comida antes que fosse oferecida ao Buda. Ninguém lhe deu nada para comer, e ele ficou com muita raiva. E ele pensou: se eu fosse um rei, eu iria cortar a cabeça de Buda e deste rei e de todas as pessoas que o estão ajudando. O outro menino esperou até Buda e o séquito houvesse se servido, e então pediu a comida que havia sobrado e recebeu tanto quanto conseguia comer. Ele pensou consigo: que rei maravilhoso, que grande mérito ele criou ao convidar Buda para almoçar e ao mostrar generosidade àqueles que são pobres como nós. Se eu fosse rei, ofereceria todas as minhas posses a Buda e também aos pobres. Depois do almoço, os meninos se separaram. O menino de bom coração pôs-se a caminhar,
Atravessou a fronteira e foi parar em um reino vizinho. Ele se deitou para dormir, protegido do calor pela sombra de uma árvore. Sem que soubesse, o rei daquela região havia morrido e seus ministros estavam à procura de alguém que tivesse as qualidades e méritos para ser um novo rei. As pessoas da aldeia onde o menino dormia notaram que ao longo do dia, embora o sol mudasse de posição no céu, a sombra nunca se movia de onde o menino se deitara. Julgando isso extraordinário, relataram o fato aos ministros. Quando receberam a notícia, os ministros ordenaram que o menino de bom coração fosse incluído entre os candidatos do trono, que deveriam comparecer perante uma grande reunião de todos os súditos do rei. O novo rei seria escolhido por um elefante muito especial. No dia marcado, o elefante aproximou-se daquele menino pobre e maltrapilho que estava bem no fundo do grupo de candidatos. Ungiu sua cabeça com a água especial de um vaso, levantou-o com a tromba e colocou-o sob o trono. Enquanto isso, o menino raivoso adormeceu no jardim do rei. Uma carroça que passava por perto se desgovernou e tombou sobre seu corpo, cortando-lhe o pescoço e matando-o. A princípio, a prática dos 4 qualidades incomensuráveis requer bastante esforço. 1 a 1. Soltamo-nos a nós, os nós que nos amarraram, os venenos, os enganos e as ilusões da mente. A equanimidade reduz o orgulho, o regozijo reduz a inveja, a compaixão reduz o desejo e o amor reduz a raiva e a aversão. Então, à medida que a raiva diminui, desponta a sabedoria, semelhante ao espelho. À medida que o desejo diminui, desponta a sabedoria discriminativa, e assim por diante. À medida que a nossa prática amadurece e a sabedoria é revelada, as 4 qualidades incomensuráveis brotam naturalmente, sem esforço, assim como os raios de luz e o calor emanam do sol. Embora muitas pessoas pensem que podem reconhecer a sabedoria diretamente, isso não é fácil. Até que os nós comecem a desatar, a sabedoria não será algo evidente. É por esse intermédio dos 4 portões, o amor, a compaixão, o regozijo e a equanimidade, que podemos entrar na mandala da natureza da mente. E eu vou tecer uma pergunta. Podemos aceitar superficialmente que a motivação para a prática seja o benefício dos outros, mas na verdade queremos manter parte do benefício para nós mesmos e resolver os nossos problemas? Qual é o seu conselho? Resposta: precisamos entender as limitações de uma abordagem egocentrada, para perceber que o foco em nós mesmos profundamente arraigado irá, no final das contas, impedir que alcancemos a liberação e a onisciência, que são necessárias para beneficiar os outros. Quando temos essa compreensão, é possível começar a desenvolver uma motivação altruísta. É necessário tempo, paciência e diligência. Mas se meditarmos sobre a bodhicitta, muitas e muitas vezes a nossa motivação se modificará gradativamente. A maioria de nós começa com muito pouco altruísmo. Quanto mais praticamos e contemplamos os defeitos da motivação egoísta e os benefícios da motivação altruísta, mais a balança vai se inclinando, até que a preocupação em relação a nós mesmos passa a ser igual à preocupação com os outros. Quando o nosso altruísmo se tornar predominante, chegaremos ao ponto em que não mais haverá preocupação em relação a nós mesmos, em que estaremos voltados somente para o bem-estar dos outros.